Aleluia, glória a Deus. Queridos, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz que Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que nós desejarmos. Deus, Ele tem um pensamento de paz, tem pensamentos bons sobre você, pensamento de saúde, de prosperidade, de unção, de graça, de poder. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz também que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus, Ele já derramou, Ele já liberou sobre nossas vidas. Eu não sei você, amados, mas nós estamos vivendo o favor de Deus. Nós estamos numa aliança superior, nós já estamos com tudo que precisamos para sermos um sucesso na vida. Você é um sucesso porque Deus já planejou, é o pensamento de Deus para você. Então aceite que dói menos. Você é abençoado, você tem um favor de Deus. Deus, Ele gosta de ver você bem. Então aceite isso, não aceite menos que isso. Eu não sei o que você está precisando, não sei o que você está passando. E eu não preciso saber, mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas eu quero te lembrar que se o Deus está com você, é fichinho o problema que você está passando. Porque o favor de Deus, o Deus Todo-Poderoso está com você. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer colocar você no caminho bom. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Então diga para a pessoa que está do seu lado, você tem o favor de Deus. Agora fala como se você estivesse crendo mesmo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo o favor de Deus e só vai aumentar cada vez mais. Você crê assim? Amém, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Pode se assentar. Que maravilha estarmos aqui na nossa quinta viva. Uma quinta maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais uma. Com certeza Deus tem grandes coisas para derramar sobre nossas vidas hoje. Então gere expectativa, fique ligado, porque Deus vai falar com você e com certeza nós iremos sair daqui transbordantes, cheios da porção da palavra e com certeza sairemos diferentes. Amém? Glória a Deus. Queria reforçar 2 avisos com vocês. O primeiro deles é que no dia 17 e no dia 18 nós teremos aqui a VIPS Conference. Cadê os jovens? Vou dar mais uma chance. A VIPS Conference. Aleluia, vai ser um momento maravilhoso. É o VIPS que está promovendo, né, o departamento de jovens, mas está aberto para toda a igreja. Então, se você está aqui, você está convocado. Mesmo que você não se ache jovem, mas eu digo para você, você ainda é jovem, você pode vir aqui louvar ao Senhor e receber uma palavra poderosa. Então, será no dia 17, no dia 18, teremos aqui Sameira e Andréa ministrando para a gente. E teremos aqui o cantor Salomão do Reggae, que estará trazendo um louvor maravilhoso. Então, com certeza, nós seremos abençoados demais. Então, você pode estar passando ali no nosso balcão de informações, adquirindo o passaporte e corre, porque já está no segundo lote, já está acabando. Quem dormiu no ponto, perdeu o primeiro lote, mas Deus é misericordioso e ainda deixou o segundo lote para você aproveitar. Então, passe ali ainda hoje, adquire seu passaporte e venha receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a gente nesses dias. Será no dia 17, no dia 18, já está pertinho a VIPS Conferência. Amém? Outro aviso que eu queria dar para vocês é a respeito do Happy Kids. O Happy Kids, para quem não sabe, é um evento promovido pelo nosso departamento de crianças e acontecerá no dia 11 de outubro. É um momento onde as crianças terão um tempo ali para se confraternizar, tempo de comunhão, tempo de brincadeira, mas também o tempo da palavra. Eles serão ali enxertados com a palavra, receberão uma palavra poderosa vindo da parte de Deus e terão um dia maravilhoso junto com os amiguinhos. Então você pai, ou você tio, ou você que tem alguma criança na sua família, você não pode deixar de enviá-lo para essa programação maravilhosa. Está sendo preparado com muito carinho, gerado em oração, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas lá. Então você pode estar passando no nosso balcão de informações e também fazendo a inscrição do seu filho, ou do seu sobrinho, ou de alguma criança que você queira abençoar. O importante é você se engajar, pegar junto nessa visão e com certeza levarmos a nossa criança a receber uma palavra maravilhosa dessa, amém? Então o Happy Kids no dia 11 de outubro já é na próxima semana, então você tem que correr, fazer logo a inscrição do seu filho para ele não ficar de fora. As vagas são limitadas, então também você, papai e mamãe, não pode perder essa oportunidade, amém? Anotaram? Glória a Deus. Queria saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se você está aqui no Verbo Teresina, é a sua primeira vez, eu queria conhecê-lo ou conhecê-la, eu queria que você levantasse a sua mão. Glória a Deus.
Prosseguindo para o nosso culto, vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Glória a Deus por esse momento. Foi criado por Deus para que nós possamos ser abençoados. Amém? Então a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Mas aqui a gente vê que Deus é quem provê a nossa força, a nossa sabedoria, é Deus que nos faz adquirir riquezas. Lá em 2 Pedro, como eu disse no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, Deus já destinou, já liberou para nossas vidas. Então, se nós estamos aqui supridos, protegidos, guardados, é porque o Senhor fez isso conosco. E esse momento de dízimos e ofertas nada mais é do que uma oportunidade que nós temos de reconhecer o Senhor, o senhorio e a paternidade de Deus sobre nossas vidas. Reconhecer que sem Ele nós não seremos nada, nós não vamos avançar, não vamos crescer, não vamos para lugar nenhum, porque é o Senhor que nos faz ser o sucesso que a gente é. Então esse é o momento de a gente reconhecer isso, dar a honra devida ao Senhor, dar a gratidão devida a Ele, por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e pelo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que você tem motivos de sobra, eu tenho motivos de sobra, para ser fiel ao nosso Pai, a honrá-lo e a agradecê-lo por tudo aquilo que Ele tem feito chegar na minha vida. E com certeza você também tem. Se você está aqui hoje, você está aqui suprido, lembre-se que foi Deus que fez isso com você. Porque a Bíblia disse lá em Tiago que tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há soma de variação. Ou seja, tudo de bom que aconteceu na sua vida provém de Deus. Então Deus é o nosso supridor, Deus é o nosso Pai, e nós precisamos reconhecê-lo, nós precisamos honrar. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, quando nós honramos ao Senhor, algo sobrenatural acontece em nossas vidas. A Bíblia diz que existe uma multiplicação, um transbordar de Deus se manifesta. Por quê? Porque nós cumprimos o princípio de honrar. E lembre-se bem, que você não vem aqui apenas trazer dinheiro, você vem aqui trazer honra. Então você precisa ter esse entendimento, porque quando você tiver essa visão, esse entendimento que você está vindo aqui, não entregar dinheiro, mas entregar honra ao seu Senhor, ao seu Pai, com certeza você virá de maneira diferente. E você cumprindo esse princípio, eu tenho certeza absoluta que você irá provar dos benefícios e do transbordar de Deus na sua vida. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer isso em espécie, nós temos envelopes aí na sua cadeira ou à frente dela. Se você vai fazer isso através do Pix, nós temos aqui atrás no telão a chave Pix, que é o nosso CNPJ, ou lá atrás nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartões, que você também pode estar fazendo através disso. Você que nos acompanha de casa, tem um QR Code, a chave Pix aparecendo aí no seu aparelho, e você também pode honrar ao Senhor, você pode participar desse momento tão importante do nosso culto ao Senhor, através também desses meios. Amém? Glória a Deus. Você se alegra com isso? E a Bíblia diz que nós precisamos fazer isso com alegria, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com. Então esse é o momento também manifestarmos a alegria que já está dentro de nós, amém? Então levante a sua mão, se você vai fazer isso de maneira Pix ou cartão, se você vai fazer em espécie, levante o seu envelope e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que é o Senhor que faz chegar tudo o que precisamos para sermos supridos nessa terra. Obrigado, Pai, porque a Tua vontade ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, e nós sabemos que a Tua vontade é que a gente prospere, que a gente avance, que a gente seja um sucesso. Muito obrigado, Pai, pela Tua paternidade, pelo Teu senhorio em nossas vidas. Nós reconhecemos isso e queremos Te honrar através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Queremos reconhecer que é através do Senhor que nós podemos prosperar. Muito obrigado, Pai. Eu consagro esses dízimos, essas ofertas, transbordando e multiplicando conforme a Tua palavra diz. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria.
Aleluia. Você está feliz? Glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar aqui hoje, reunidos em Teu nome, Pai. O Senhor é o motivo do nosso encontro, o Senhor é o motivo da nossa existência. Obrigado porque um dia nós fomos alcançados pelo Teu precioso amor. O amor que mudou a nossa vida para sempre, mudou a nossa eternidade. Obrigado por Jesus que morreu naquela cruz e ressuscitou, Pai, para nos dar essa condição. Nós amamos a Sua presença, nós amamos a unção, nós a consideramos essa noite. Nós estamos aqui com o nosso coração pronto, Pai, para receber do Senhor. Assim como nós viemos Te dar o nosso culto. Mas nós saímos daqui e chegamos aqui com uma consciência que nós vamos receber do Senhor grandes coisas. Eu declaro em nome de Jesus aqui em nosso meio, uma unidade na nossa jornada, na nossa caminhada. Um ambiente de fé, Pai. Um ambiente onde a unção tem liberdade para operar entre nós. Esse é um ambiente de fé, Pai, onde o Seu amor pode operar entre nós, nos fazer crescer e nos fazer ver aquilo que a Sua palavra diz como algo precioso. Enquanto nós estivermos nessa terra, Pai, nós não andaremos sozinhos, foi isso que o Senhor nos disse. E é exatamente nisso que está a nossa confiança. Obrigado por essa noite, obrigado pela Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, pelo Seu poder operando, em nome de Jesus. Amém. Você ama o Senhor? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é amado por Ele. Obrigado, gente. Glória a Deus. Nós somos amados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Que noite maravilhosa. Essa é uma oportunidade que nós temos e a gente precisa valorizar todas as vezes que nós estivermos aqui. Eu sempre gosto de dizer isso, que algo mudou os meus cultos ao Senhor. Quando eu comecei a gerar esse ambiente antes de chegar aqui. Eu quero te incentivar a isso. Talvez em algum tempo da sua manhã ou em algum momento à tarde. E se tudo der errado, em algum momento na sua vinda até aqui. Mas consagre esse tempo ao Senhor, ore a Ele. E diga, e gere esse ambiente, gere coisas que irão acontecer, coisas que você irá entregar a Ele, o seu culto, a sua adoração. Mas aquilo que você vai receber naquele instante, naquele dia, naquela noite, vai ser transformador para você. Talvez você escute a respeito de um determinado assunto várias vezes, mas é possível que um dia aquela ficha caia a respeito daquele assunto. Mas isso você precisa gerar antes, porque a palavra está disponível para hoje. Nós costumamos falar, porque a Bíblia nos mostra isso, que a fé é para hoje. A fé não é para amanhã, a fé é para agora. E aí a gente precisa gerar esse ambiente de fé e de unidade. E nisso há um crescimento para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Nós falamos, eu perguntei, falei a você, se você ama o Senhor, você perguntou e disse aí para o irmão do seu lado que ele é amado pelo Senhor, pelo nosso Pai. Eu queria falar sobre isso essa noite. Eu queria falar sobre o amor do tipo de Deus. O amor que nos alcançou, que transformou a nossa vida, que transformou a nossa jornada. E muitas vezes a gente precisa entender sobre isso. Nós aprendemos sobre fé. Diga, eu sou da fé. E a Bíblia vai nos ensinar que a fé opera pelo amor. Então nós precisamos dedicar tempo para entender a respeito disso. Eu queria que você abrisse um texto lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 36. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Nós vamos aprender a respeito do amor do tipo de Deus essa noite, em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 36. Diga, eu sou amado pelo Senhor. Aleluia. Versículo 36 é uma pergunta. Eles chegam a Jesus e perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é a maior instrução que a lei tem para nos trazer? Aí Jesus responde no 37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Versículo 38, este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este,
é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Sabe, irmãos, talvez alguém esteja aqui talvez a primeira vez, ou esteja chegando aqui na nossa igreja. Muitas pessoas estão chegando nesse tempo, né? E eu queria falar um pouquinho rápido sobre 4 tipos de amor que a Bíblia nos mostra, né? E a Bíblia fala sobre o amor estorge, que é o amor de uma relação familiar. É o amor que temos pelo nosso sobrinho, pelo seu tio, pelo seu familiar de um modo geral, que você às vezes nem sabe de onde vem. Eu tenho, por exemplo, 3 sobrinhos, meu Deus, mas são do meu coração. E você certamente tem sobrinhos, tem parentes, e esse amor estorge fala sobre isso. E é interessante porque esses 3 primeiros tipos de amor que eu vou citar para você, é um amor natural, é um amor familiar, como eu estou citando o estorge. Tem um filos ou filéu, que fala sobre essa relação de amizade que temos, de lealdade, um amigo com o outro. Isso é um amor filéu. Tem um amor eros, que também é um amor natural, que fala sobre essa relação mais íntima, do amor, mulher, homem, e essa relação de parceria entre o homem e a mulher, mas que fala mais sobre aquele desejo, sobre aquela atração, sobre aquela coisa do homem e da mulher, que chega no seu ápice, que chega no ápice no casamento. Amém? Então esses são amores naturais que nós temos. E a Bíblia fala também sobre o amor ágape. E é sobre esse tipo de amor que nós vamos falar essa noite. Amém? O amor do tipo de Deus é o que nós vamos tratar. Porque a gente precisa entender isso, e isso é sobrenatural. O amor ágape é sobrenatural. Eu queria que você repetisse isso. O amor ágape é sobrenatural. E a Bíblia vai dizer que Deus é amor. E quando a Bíblia está dizendo isso, que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que Deus é ágape. Amém? Então a gente precisa fazer essa distinção para que a gente compreenda, inclusive, aquilo que Ele depositou no nosso coração. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, diz exatamente isso, que no nosso coração foi derramado o amor do tipo de Deus. E que amor é esse? O amor ágape. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender que isso é sobrenatural. Muitas vezes a sua mente não vai conseguir compreender, porque às vezes você vai olhar textos da palavra e talvez passe pela sua mente: como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir amar a quem não é amável? Porque existem pessoas que não são amáveis, não é assim? Existem pessoas amáveis e existem pessoas que são ali meio que amargas. Mas a Bíblia vai nos estimular a amar as amargas, a amar os inimigos. E aí vai passar pela nossa mente: como nós vamos fazer isso? Como eu vou amar aquele que me persegue? Como eu vou amar aquele que fala mal, aquele que tenta me derrubar? Mas aí eu preciso compreender esse tipo de amor. E aí Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que foi derramado em nosso coração exatamente o amor do tipo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Ele é o próprio amor. Então foi esse amor que foi derramado no nosso coração, para que a gente siga a nossa jornada aqui, sendo capacitado pelo Senhor para amar, para cumprir a nossa jornada, para entender o que nós vamos fazer aqui não são coisas meramente naturais, que nós vamos amar não só com amor filéu, não só com amor eros, mas que nós vamos amar com o amor do tipo de Deus. E isso é sobrenatural. Isso facilita a nossa jornada, isso vai nos fazer entender, isso vai nos fazer inclusive amar a própria palavra. Tudo que Deus nos deu é para que nós usássemos. Deus não vai pedir algo a você que Ele mesmo não te capacitou. Deus nos exige algo, ou Deus nos dá uma instrução, mas é porque Ele mesmo já nos deu aquelas ferramentas. Então, aquilo que nós precisamos, e nós falamos sobre isso, quando aconteceu esse derramado do amor de Deus? No novo nascimento. Quando nascemos no Espírito, fomos capacitados por Ele a amar, a cumprir a nossa caminhada, a cumprir a nossa jornada, a cumprir o nosso ministério. Eu quero dizer a você que todos nós que estamos aqui essa noite somos ministros de Deus. Nós precisamos entrar e sair dos cultos com esse entendimento: eu sou um ministro de Deus. Porque nos foi ensinado, talvez durante longos anos da própria história, que existem grupos distintos, o eclesiásticos, e existe aqueles que, não, são os leigos. Eu gosto muito da ministração do pastor João Roberto, que ele fala sobre isso de forma excepcional. Existe aquele que é para saber sobre a palavra, e aqueles que são para vir aos cultos aos domingos, às quintas-feiras.
Mas quando nós olhamos a palavra, eu queria inclusive que você abrisse esse texto para que você saísse daqui com esse entendimento, porque eu estou tocando no ponto do seu ministério, do seu cumprimento, da sua caminhada, que todos nós estamos caminhando juntos a mesma jornada. A nossa jornada não são jornadas distintas. Não, nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos na mesma pegada, nós somos irmãos em Cristo. Amém? E lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, eu falei sobre o novo nascimento e falei que Romanos capítulo 5 nos mostra que no novo nascimento foi derramado em nosso coração, não foi gotejado, não foi entregue muito pouquinho, não, foi derramado no nosso coração o amor do tipo de Deus. Onde aconteceu isso? No novo nascimento. Nascemos de novo, o Espírito de Deus se uniu ao nosso, nos tornamos um em Cristo Jesus. O Espírito de Deus e o nosso Espírito se tornou um só. E nisso foi derramado esse amor. Agora eu estou citando 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortogou, nos deu o ministério da reconciliação. Quando isso aconteceu? No novo nascimento. Então, quando nós nascemos de novo, recebemos de Deus o próprio amor dele, o amor ágape. E aí, no que diz respeito ao nosso ministério, à nossa jornada, o cumprimento das nossas responsabilidades que temos como filhos de Deus, o Senhor está dizendo, também te entreguei um ministério, um serviço. Então não existe uma separação entre nós, em que o pastor tem certas responsabilidades, mas eu não, eu só preciso ir ao culto aos domingos, às quintas-feiras. Não, a mesma responsabilidade que temos de conhecer a palavra, é a mesma responsabilidade que todos os membros da igreja têm. Porque nós somos um povo, nós não somos divididos, nós somos um só. E nós somos unidos por esse amor, e é nesse amor que nós estamos caminhando, o amor do tipo de Deus. Então o meu ministério tem um percurso facilitado por causa do amor de Deus. É nesse amor que eu vou caminhar, é nesse amor que eu vou cumprir esse chamado. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. A expressão exata de Deus na terra era Jesus. Para mostrar para mim e para você a respeito da nossa conduta, de como nós devemos agir, de como nós devemos nos mover. E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 40 e 41, você vai ver o momento que o leproso chega até Jesus, ele se curva diante de Jesus, ele se ajoelha. E aí ele vai falando com Jesus, ele vai dizer, olha, se for aí a tua vontade, purifica-me. Se você quiser fazer isso, Jesus disse, eu quero fazer. Não é assim? Mas antes o texto vai dizer que Jesus se movia em íntima compaixão. Nós vamos ver essa expressão relacionada a Jesus em vários momentos. Que Jesus se movia em íntima compaixão. E isso fala sobre esse amor. E eu estou falando sobre o seu ministério, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua caminhada. E muitas vezes nós estamos caminhando, e nós estamos aprendendo a respeito desse ministério da reconciliação que nós recebemos, e muitas vezes passa por um convite. Para um VC, para um encontro, para um culto. E aí às vezes nós vamos nos cansando, a gente vai zangando com as pessoas. Ah, aquele eu já chamei e ele não veio, ou aquele veio, recebeu Jesus, mas ele está assim, ele está assado. E nós vamos ficando irritados. Mas eu preciso lembrar desse amor. O amor do tipo de Deus que nos deu uma responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? Apenas continuar. Continuar motivando as pessoas. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai falar sobre essa motivação que nós vamos dar aos outros. Como? Quando eles estão esfriando, se afastando do ambiente da congregação. Então, congregar não é apenas ir. Congregar é eu estar aqui, mas eu olhar ao lado. Cadê o fulano que eu nunca mais vi? Ah, mas isso não é uma responsabilidade do pastor somente? Não. Ele diz, olha, você não pode abandonar esse ambiente. Esse ambiente de congregação é para todos nós. Mas ele não diz apenas para você vir. Ele diz, motive uns aos outros. E o que nos move a isso? O que nos move a continuar? É o seu pastor que vai te dizer, você tem que falar para as pessoas? Não, o que me move é o amor do tipo de Deus. Que foi depositado no meu coração um senso de responsabilidade de um reino que eu faço parte.
Você não está de favor no reino. Não, Jesus te deu essa garantia. Jesus te deu essa posição, essa condição. Por que esfriando? Por que distante? Porque não está lembrando desse amor. Porque o apóstolo Paulo fala sobre esse amor que constrange. E falando sobre essa atuação, sobre esse serviço, sobre esse ministério, em algum momento você talvez esteja ali se empenhando, se dedicando. E pode ser que em algum ponto você até canse. Estou fazendo muito. Aí o apóstolo Paulo nos dá essa sinalização, que é como se ele olhasse para aquilo que Cristo fez, aquele que nos deu a posição, aquele que nos deu a condição de ter recebido o amor do tipo de Deus. Só foi possível pelo sacrifício feito por Cristo. E aí ele morre e ressuscita e isso se realiza em nós. Aí ele diz, o amor de Deus nos constrange. É quando nós estivermos na caminhada e a gente achar que está fazendo muito, a gente precisa olhar para Cristo. Olhar para aquilo que Ele fez, olhar para esse sacrifício, olhar para essa jornada, olhar para esse amor do tipo de Deus que nós recebemos. Não para nós ficarmos inertes, parados, mas para nós lembrarmos das pessoas. E quando eu lembro das pessoas, eu estou atuando no meu ministério. No ministério que você recebeu. Sabe, essas cadeiras que estão vazias, elas não podem estar vazias. Mas isso não deve ser algo que move ou que incomoda apenas o pastor. Isso deve incomodar a mim, isso deve incomodar você. Porque cada cadeira vazia é a representação daquilo que eu não fiz. Mas o que nos move a fazer? Uma religião? Um peso? Alguém me empurrou? Não, não. Ninguém deve te empurrar. A palavra, o amor, deve nos mover a fazer. E talvez as pessoas não vão corresponder com você, aparentemente, no nível que você deseja. Mas aí você vai falando com as outras pessoas. E você vai continuar permanecendo, lembrando do seu ministério, lembrando do amor que foi depositado, lembrando e se movendo em íntima compaixão por aquelas pessoas. É isso que vai fazer com que você atue, com que você continue, prossiga e diga, é o meu serviço. Esse é o meu serviço. Não importa se essas pessoas estão correspondendo em um nível X ou Y. Não, esse é o meu serviço. É o meu ministério. É a minha responsabilidade. E talvez essas pessoas não vão corresponder com você hoje, mas você está deixando uma marca nelas. E na hora que a coisa apertar, na hora que ela tiver uma dificuldade, ela sabe o endereço que é o seu. E quando ela voltar e te buscar, ela está buscando a palavra, mas isso também é um resultado do cumprimento do seu ministério, que foi movido pelo amor. O amor do tipo de Deus que foi derramado no nosso coração. É isso que vai fazer com que você ande bem na sua família, que você cuide bem da sua casa. O amor do tipo de Deus vai fazer com que você olhe a sua família com um olhar diferente. É o que vai fazer com que o marido cuide da mulher. Não só como um senso de responsabilidade, mas movido por essa íntima compaixão. Por esse amor, por esse zelo, por essa responsabilidade. Embora exista o amor eros, mas isso é algo natural. Mas o que de fato tem que nos mover é o entendimento de que eu não sou um ser meramente natural. Eu sou um ser espiritual, eu nasci de novo. A vida de Deus está no meu espírito. A Bíblia diz que Ele nos deu a própria vida dEle. A vida zoe, uma vida completa, uma vida perfeita, está em nós. A vida de Deus está em nós. Isso de fato deve nos mover a cuidar dos seus filhos, a cuidar da sua casa, a ter essa responsabilidade, a ter essa visão. O homem, tem homem aqui? Essa responsabilidade de dizer, eu sou o sacerdote da minha casa. A mulher, tem mulher aqui? De dizer, eu sou a base de sabedoria da minha casa. E o que vai nos mover? Esse amor, a cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. É isso que tem que me mover todos os dias, a consciência de ser espiritual que nós somos, o amor que foi derramado. É isso que vai te capacitar a perdoar as pessoas. Porque talvez você ainda tenha uma ideia, aquela que você carrega desde a sua infância, aquilo que foi implantado em você, de que não, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Mas o amor de Deus foi derramado no seu coração. No novo nascimento isso aconteceu, isso é algo que vai facilitar isso. Essa liberação de perdão que tem te prendido em muitas coisas.
Porque muitas pessoas querem perdoar baseado em um sentimento. Mas o amor ágape não trata-se de sentimento. Trata-se de algo que eu recebi e que agora, por fé, eu preciso entender. Eu me movo por fé em tudo. Então, a palavra diz que eu recebi, então eu creio, está feito. E essa atitude e esse amor vai falar a respeito das atitudes que temos. Porque se você esperar se arrepiar para você perdoar, você não vai se arrepiar. Mas existem pessoas que estão esperando se arrepiar. Quantas pessoas nós conversamos e ela disse, pastor, eu não perdoei ainda porque eu ainda não senti. Ainda não é o tempo. Mas o tempo é hoje. A decisão é de agora. Ei, a palavra diz em Romanos 5,5 que eu recebi o amor do tipo de Deus. Então eu já posso decidir. Isso fala sobre decisão. Talvez o texto mais conhecido da palavra é João 3,16. E o que diz lá? Você consegue perceber a atitude do amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não disse que Deus amou o mundo e se arrepiou. Não, ele deu e ele demonstra isso em uma atitude. Que talvez tenha gerado em Deus, na nossa mentalidade humana, uma dor. Porque se fosse você e eu, o que a gente pode definir isso é como uma dor. Você ter que liberar o seu filho. E a Bíblia diz que quando ele chegou como o único filho. Significa dizer que não tinha nenhum filho aqui. Mas quando ele cumpre o seu ministério, ele retoma como o primeiro, o primogênito do pai. Porque depois dele viriam outros, eu e você. E agora nós estamos caminhando, nós estamos em uma jornada. E nessa jornada, coisas precisam ser lapidadas no nosso caráter. Isso fala sobre a sua conduta, sobre coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Inclusive, você precisa ter esse entendimento, porque pessoas que foram ensinadas por você, em algum momento elas vão deslizar e você vai ensinar isso a elas. E a sua conduta será transformada quando você entende o amor de Deus. Porque quantas pessoas, e talvez eu fui ensinado muito assim, eu vi muito isso. Pessoas fazendo força para ficar debaixo de uma doutrina. Por que aquilo? Porque estavam seguindo uma religião. A placa de uma denominação. E elas estavam fazendo força para não estar no mundo e estar aqui. Fazendo força. E talvez, de fato, isso tem uma parte que precisa ser feita. Esse esforço em se expor à palavra. Mas se você decidir, dentro dessa exposição, entender sobre o amor de Deus, você vai entender que você vai fazer coisas, mudanças serão promovidas na sua vida. Não pela placa da igreja que mudou. Não pela religião que tenha, de repente, alterado. Mas a sua conduta será transformada por causa do conhecimento do amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, ele diz, olha, aquele que roubava, que não roube mais. Não é assim? E esse roubo fala sobre uma conduta que precisa ser transformada. São passos que você não tem mais que dar. Ei, não é assim para você caminhar. Porque a natureza foi transformada. Uma nova natureza. Não mais a natureza do diabo dentro do homem, mas a natureza de Deus que está em nós. O amor foi derramado. Podemos cumprir, podemos seguir uma jornada, não por peso que a religiosidade impõe. Não, mas por que você tem vivido assim? Por causa do amor de Deus. É muito comum pessoas chegar para você, talvez você já tenha visto ou vivido isso. Ah, você não faz isso porque a tua religião não permite, né? Não sei se você já passou por isso. Não, deixa eu colocar essa cajuína aqui para o William, porque ele não bebe, a religião dele não permite, né, William? Várias vezes eu passei por isso. O que existe na cabeça das pessoas, a religião não permite. Mas quando nós conhecemos a palavra, não, é porque alguns atos não são condizentes com a natureza que você carrega. Isso vai facilitar a sua caminhada. Isso vai te mover na sua jornada. Olhando para o amor do Senhor, essa consciência
vai fazer com que você fuja das mentiras, do roubo, da prostituição. É possível, hoje à tarde um colega me mandou uma mensagem me perguntando: William, é possível alguém que nasceu de novo viver na prostituição? Eu disse: é possível. Por causa de uma natureza terrena que ainda atua. Mas é possível ele sair da prostituição. Por causa de uma decisão no coração do homem. A decisão de entender o amor de Deus que foi derramado e que aquele ato já não é mais condizente com aquilo que a palavra quer, com aquilo que a palavra diz, com aquilo que a palavra espera de você. Eu preciso ter um entendimento de quando eu olho esses textos, a palavra é uma pessoa. Eu gosto de dizer isso várias vezes. João diz isso, falando sobre Jesus, que ele estava desde o princípio. E aí ele vai falando sobre aquele texto que é tão maravilhoso, não dá tempo eu ler aqui. Mas você depois pode ler em casa. Mas o que eu quero dizer para você é que todos esses atos que não correspondem com aquilo que a sua nova natureza tem, podem ser alterados por causa da consciência do amor de Deus. Isso deve nos mover. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Sabe, nós somos da fé. Nós lemos fé, nós falamos fé. Nós queremos corresponder com essa vida que o Senhor disse para mim e para você. Um estilo de vida nós temos para viver enquanto estivermos aqui. Uma vida de fé. Uma vida que nós chamamos a existência. Uma vida que nós mudamos a forma que nós pensamos. Exatamente para mudar a forma que nós falamos. E nós vamos nos movendo em fé. E a nossa vida é fé. Mas eu preciso entender esse texto. Porque a nossa fé opera pelo amor. Se você cresce em fé, mas você não cresce no entendimento do amor, talvez muitas coisas na sua vida fiquem paralisadas. E você vai se questionar: não estou entendendo, eu estou falando fé, eu estou mudando a minha confissão, mas as coisas não estão operando, não estão acontecendo como eu gostaria. Mas nós precisamos nos avaliar. Como eu tenho andado em amor? Eu gosto como o cuidado que o irmão Reagan tem em relação a esse assunto. Inclusive, eu quero indicar a você um livro maravilhoso. Daqui a pouco talvez eu vou indicar ele aqui. E ele trata sobre esse cuidado, muitas vezes. O nome do livro é A Fé... Não, o Amor, o Caminho para a Vitória. É um livro para nós lermos uma vez por ano. A gente precisa meditar naquilo que ele fala. Um livro, irmãos, precioso mesmo. E ele demonstra esse cuidado que ele tinha. Ele diz que um sintoma de enfermidade que chegava no corpo dele, aí ele começava a se avaliar. Como ele tem andado em amor? E às vezes nós não temos essa velocidade, e a gente precisa ter. Quando o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre a ceia, e aí ele vai falando sobre a unidade, sobre a divisão, e aí ele vai falando sobre a conduta das pessoas. Diga: conduta. Precisa ser alterada. E aí no final ele vai dizer: é por esse motivo que muitos dentre vós andam doentes ou já até morreram. Porque ele está tratando sobre a divisão. E qual é a base da divisão? O egoísmo. Não tem a ver com o amor do tipo de Deus. Falamos sobre fé, precisamos entender sobre o amor. É ela que vai mover, ela que vai fazer coisas fluírem na nossa vida. Em João capítulo 17, para concluir, o tempo avançou, eu queria que você lesse esse texto comigo. Nós precisamos nos examinar nessa área. Como nós temos andado no que diz respeito ao amor? Nós perdoamos ou nós estamos esperando sentir algo? Nós temos amado somente aquele que nos ama. A Bíblia diz que não deve ser assim. Porque amar aqueles que nos amam, qualquer um, até o incrédulo, ama. Nós precisamos amar aquele que nos persegue, aqueles que não correspondem conosco, aqueles que falam mal. Isso é andar em amor. E isso blinda tantas coisas no nosso coração e na nossa vida. João capítulo 17, versículo 23, diz assim, Jesus, que ele está falando com o Senhor, está orando, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
Eu citei a unidade aqui que Paulo trata lá em 1 Coríntios capítulo 11 e em diversos outros capítulos de 1 Coríntios também, mas não dá tempo para eu falar aqui sobre a unidade, nesse contexto que Jesus está falando, mas ele diz, olha, que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmão, se você puder marcar na sua Bíblia, esse pedaço aqui, ele diz, olha, que o Senhor ama a eles, como o Senhor ama a mim. Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo que Deus nos ama no mesmo nível, irmãos, que ama Jesus. Isso é transformador para nós. A gente precisa meditar nesse texto todos os dias, porque existem vários outros textos que falam sobre o amor de Deus, mas essa comparação só tem aqui. E ele está dizendo, ei, Jesus te ama, ele está dizendo que a gente cresça, que a gente seja aperfeiçoado na unidade, mas que a gente entenda, que a gente conheça essa realidade. Fomos amados por Deus, do mesmo nível que somos amados por Jesus. Isso precisa mover a minha vida, isso precisa mover a sua vida. E aí a gente pode olhar como Jesus foi amado por Deus. Olha para a vida de Jesus aqui nessa terra, quantos livramentos Jesus teve. Tem um texto que está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 29 e 30, aquele texto que Jesus vem falando a respeito do profeta que na sua casa não tem honra. Aí Jesus fala mais algumas outras coisas, e aí de repente o povo se enfurece. Pega um Jesus, leva até um monte para jogá-lo abaixo. Dá para colocar aqui Lucas 4, 30? Isso é Deus amando Jesus. Aí o versículo 30 diz isso. Jesus, porém, passando entre eles, retirou-se. Irmãos, o que explica isso? Os homens enfurecidos levaram Jesus ao alto de um monte para jogá-lo. É o objetivo deles. E aí o texto está dizendo o seguinte, pode deixar. Diz que Jesus, entre eles, foi descendo e foi embora. Irmãos, do que esse texto está falando? Do que esse livramento representa para mim e para você hoje? Essa é a representação do amor de Deus para Jesus. E Jesus diz, ele me ama no mesmo nível que ama você. Então os livramentos que nós precisamos, a gente precisa ter uma compreensão. E a gente precisa dizer isso todos os dias quando nós acordarmos. Eu sou amado pelo Senhor. Os livramentos que nós precisamos estão nesse amor. A gente precisa acordar pela manhã e onde houver falta, porque Jesus, enquanto viveu aqui, não houve falta. Chegou um momento que precisava pagar o imposto, ele disse, Pedro, quem é que paga o imposto? É os de casa ou é os de fora? Pedro disse, não, é os de fora. Não, mas vamos pagar. Vai lá na boca do peixe. Mas o que é aquela moeda na boca do peixe? A representação do amor de Deus para com Jesus. E aí Jesus está dizendo, você é amado no mesmo nível. Então não é para haver falta entre nós. Onde houver falta na sua vida, você tem que lembrar, eu sou amado por Deus. Então onde há falta, há uma provisão de Deus. Jesus não passou por necessidades, não tem nenhum texto que diz isso. Desde o seu nascimento, não tem falta. Aí você acorda de manhã e diz, eu sou amado por Deus do mesmo jeito que Jesus. E aí você precisa repetir para você mesmo, eu sou amado por Deus, no mesmo nível que Ele ama Jesus. E aí quando a enfermidade chegar no seu corpo, você vai dizer, mas eu sou amado por Deus, no mesmo nível. E não tem nenhum texto que está dizendo que Jesus andava com febre. Que Jesus andava doente, eu sou amado no mesmo nível. Onde houver necessidade, eu sou amado no mesmo nível. A gente precisa pensar todos os dias sobre isso. Na nossa vida não é para haver falta, não é para haver necessidades. Isso trata desde a sua alma, sobre os seus sentimentos. Quando a depressão quiser bater, você precisa lembrar, eu tenho que sorrir. Eu sou amado no mesmo nível. Eu sou cuidado por Deus no mesmo nível que Jesus foi cuidado. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, não para ficar aí estacionado, mas para nós nos movermos nele. Começa fervendo dentro de você, mas é esse amor que vai tocar a vida de outras pessoas. No seu ministério, na sua casa, na sua igreja. Quando nós entendermos isso, nós vamos deixar de entrar numa igreja e sair sem dar um sorriso para ninguém.
Porque tem outra pessoa aí que vai sorrir. O pessoal do V3, o pessoal do Amadores. Não, eu estou aqui para dar um sorriso a alguém. Um aperto de mão, um abraço. Para incentivar, para motivar aquele que não está vindo. Você não vai empurrar. A Bíblia diz, motive. Fale sobre esse amor. Talvez seja um ponto de partida importante para nós. Tudo aquilo que nós precisamos deixar na nossa jornada, na nossa conduta, no nosso caráter, aquilo que precisa ser lapidado, precisa ser baseado nessa consciência. O amor de Deus está dentro de mim. É necessário que eu corresponda. Jesus fala sobre essa responsabilidade. Esse amor que foi derramado, esse ministério que nos foi dado, a própria vida de Deus que nos foi dada, tudo que nós temos foi dado pelo Senhor, irmãos. A vida que nós temos vem de Deus, o dinheiro que você tem vem de Deus. Tudo que nós temos é dele. E aí, falando sobre essa responsabilidade, eu estou fechando. Jesus diz assim, ei, se vocês me dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não fazem o que eu mando. E o que vai nos mover a fazer o que Jesus manda? Esse amor, irmãos. Não é o peso de uma religião, de uma igreja. O que vai te fazer deixar como você tem vivido. Seja a mentira, seja o roubo, seja a prostituição, seja o que for. O que me move a me encaixar no projeto de Deus é o amor do tipo dele, que foi derramado no meu coração. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Diga, eu sou amado por Deus. No mesmo nível que Jesus foi amado. Jesus disse isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo seu amor que foi derramado em nosso coração. Alguém está aqui essa noite e ainda não fez uma aliança com o Senhor, ainda não fez dele o Senhor da sua vida. Deus disponibilizou Jesus na cruz. Como eu li ou como eu falei aqui, o texto diz que Deus amou de tal maneira. No original, esse tal maneira é porque não se consegue explicar esse amor. Não tem como, com uma explicação humana, eu definir para você. Mas esse amor moveu Deus a dar o seu filho. E o nosso papel aqui na terra é corresponder com esse presente que nos foi dado. É como um presente que Deus estendeu para mim e para você. E aí nós precisamos fazer uma aliança com Ele, estendendo a nossa mão, dizendo que nós precisamos dEle, dizendo que sem Ele nós não somos nada. Esse convite fala sobre isso. Fala sobre você corresponder com o amor do tipo de Deus. Não tem nada a ver com religião. A questão é que a religião não nos ensinou isso. Nós somos ensinados um monte de coisa, mas ninguém nunca nos ensinou sobre o novo nascimento. E esse convite é para o novo nascimento. E o novo nascimento é a maior representação do amor de Deus para o homem. É algo que Ele nos deu em Cristo Jesus. Se você está aqui essa noite, você nunca fez essa aliança, você nunca fez uma oração, dizendo, Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu recebo esse presente. Talvez você esteja aí pensando, não, mas eu não mereço, por causa da minha conduta, do meu caráter, algumas coisas que eu faço. Mas é exatamente para você. Jesus disse que é exatamente para você. E para mim. Alguém está aqui e deseja fazer essa confissão essa noite? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. E você vai mudar a sua eternidade por meio de uma oração simples, mas precisa ser feita com o seu coração. Todos salvos? Alguém está aqui e percebe que esfriou, que esteve distante, mas que quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar para esse prumo, quer tomar essa decisão essa noite, movido por essa paixão,
por esse amor, por essa convicção naquilo que a palavra diz. Se você deseja se reconciliar com Ele essa noite, esse é o seu momento. Essa é a noite que o Senhor preparou para você. Todos salvos. Talvez você seja crente, mas você ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. E essa é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu, para enquanto nós estivermos aqui, nós a utilizarmos para andarmos bem, para edificarmos a nossa fé santíssima. Talvez você não conheça muito, mas tem uma equipe que vai te ensinar melhor do que eu sobre isso. Você só precisa vir aqui à frente. Todos cheios. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, deseja receber a imposição de mãos para cura e sair daqui diferente, considerando que você é amado pelo Senhor no mesmo nível que Jesus. E Jesus não andou doente aqui. Pelo contrário, Ele se movia em íntima compaixão e Ele nos deu essa responsabilidade no ministério. Ele diz: vocês vão impor as mãos. E se você tiver com algum sintoma de enfermidade, nem precisa você vir aqui à frente. Só levante sua mão aí. E alguém aí mesmo vai impor as mãos sobre você, para começar o exercício do ministério. Glória a Deus. Nem vai precisar você exercitar o seu ministério agora. Mas você pode exercitar lá fora. Amanhã, sejam abençoados praticando essas verdades em nome de Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa. Estamos encerrando nosso culto, mas antes disso nós temos as nossas indicações literárias para que você possa continuar se edificando a respeito de amor durante essa semana. Temos o livro aqui, Como Andar em Amor, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso, um livreto, 10 minutinhos de leitura, mas que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. A Fé que Opera pelo Amor, também de Kenneth Hagin, e Amor, o Caminho da Vitória, de Kenneth Hagin. Os 3 livros de Kenneth Hagin falando sobre amor, e com certeza, você lê nesses 3 livros, você vai ficar especialista em amor, com certeza. Então, depois passa no nosso Verbo Shop, adquirir uma dessas literaturas, entre outras também, que nós temos ali disponíveis. E lembrando, passe nosso pacote de formações, faça sua inscrição do Happy Kids e adquira seu passaporte da VIPS Conference. Vai ser 2 eventos maravilhosos, preparados por Deus, com certeza. Vai ser Deus aqui na terra, sendo manifesto nesses dias, amém? Passe também ali no nosso Verbo Café, adquira um lanche maravilhoso, abençoe o apartamento lá do Diaconato está promovendo, e também seja abençoado com o lanche, já vá jantado para casa, no ponto de você chegar e só descansar e ler um livro, amém? Então, sem mais, vamos encerrar nosso culto. Vão na graça e na paz, sejam abençoados na parte dessa palavra. Um resto de semana extraordinário, cheio de favores de Deus. E como diz nosso pastor, se prepare, porque seu telefone irá tocar com boas notícias. Amém? Então, fale com o irmão que está do seu lado e vão na graça e na paz.